Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo da parte que vamos falar sobre a Revolução Francesa, também a questão da Era Napoleônica, os pensamentos do século XIX e também a França do século XX, essas mudanças que vão ocorrer na Europa, principalmente na parte da França, que afetará diretamente todo o processo de transformação da sociedade ocidental e que trará, mediante isso, mudanças também no nosso mundo, tá bom? O que nós precisamos entender agora? Primeiro, ver a questão da Revolução Francesa, que é um ponto importante, porque vai ser um movimento que vai acabar mudando a forma do mundo de pensar e também, principalmente, a ideia de poder, a ideia de sociedade, a ideia de liberdade e a ideia de igualdade. São pensamentos que vão ser essenciais para a transformação da sociedade. Então, o que nós podemos ver? Primeiro contexto dessa Revolução Francesa. O cenário que se estabelece na França. A França, no final do chamado século XVIII, ela vive sobre o que nós chamamos de antigo regime, o que isso significa? Que uma sociedade que era dividida em três estados sociais, que nós chamamos de uma sociedade estamental. O primeiro estado, formado pelo clero, esse clero era o domínio da Igreja Católica, ou seja, o poder religioso. O segundo estado estaria formado por uma nobreza, essa nobreza são donos de terras, são donos de castelos, seus títulos e tudo mais. E o terceiro estado, quem seria? O terceiro estado estava pelo resto da população, camponeses, trabalhadores, a burguesia, os artesãos, todos aqueles que fazem parte de uma sociedade maior, na gama, né, da sociedade. O que nós temos aí? 97%, cerca de 97% da população era formada pelos terceiros estados. Só que os dois primeiros estados, eles tinham privilégios que o terceiro estado não tinha. Por exemplo, não pagavam impostos, viviam bem, não tinham necessidade de trabalho e tudo mais. Já o terceiro estado, ele carregava a sociedade, principalmente com uma tributação pesada sobre eles. Eles pagavam impostos altíssimos que levavam eles a não conseguirem, muitas vezes, se manter ainda com as condições que tinham, tá bom? E outro, eles não tinham participação política, a liberdade deles era restrita e tudo mais. Além disso, os países estavam, o país, né, no caso a França, estava em crise econômica. E essa crise econômica era uma dívida altíssima, péssimas colheitas, devido ao custo da vida que havia aumentado, o custo de vida havia aumentado, e o privilégio da nobreza, que era para ser mantido, acabava sendo taxado cada vez mais a população. Tá? Luís XVI era fraco, e gastava muito, muito na França. A sua esposa, Maria Antonieta, era um pouco mais racional, todavia, ainda assim participava da nobreza, tá? Um importante ponto aqui é entendermos que a Revolução Francesa ela vai ter uma influência muito grande, principalmente do Iluminismo, a ideia que vai acabar sendo o cabildo da época, tá? Esse Iluminismo ele surge na Europa, né, a ideia iluminista, com filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, e ele pregava a ideia de liberdade, igualdade, a razão, a questão da razão como pensamento principal, a razão iluminaria o mundo, transformaria o mundo, e eles também pregavam a ideia de justiça social. Eles diziam, o poder devia ir do povo para o rei, e não do rei para o povo. Era essa a grande ideia que se estabelecia dentro do iluminismo. Então, essas ideias começaram a influenciar a França, e com isso a burguesia, que é o principal setor desse terceiro estado, ela acaba dando espaço a esse processo de pensamento, e expande largamente esse processo de ideias revolucionárias, tá? Qual é o estopim da Revolução Francesa? O ano de 1789, a tomada da Bastilha, tá? O ano de 1789, o rei convoca um terceiro estado, ou na verdade um estado geral, que seria uma espécie de reunião, é uma assembleia com representantes dos três estados. Qual era a ideia? Para tentar resolver os problemas das crises francesas, né? A questão econômica principalmente. Só que o terceiro estado, que queria mais poder, o terceiro estado queria uma representação maior, eles decidem então fazer um questionamento sobre essa questão do controle de poder e como fazer essa nova forma de votação, tá? Afinal,
Eles representavam a maioria da população. Tá? Então, quando foram ignorados, o terceiro Estado, eles se rebelaram, eles criaram uma Assembleia Nacional dizendo: nós somos o verdadeiro povo da França, não vocês. E isso foi o começo da Revolução. Tá? E aí, o que vai acontecer no dia 14 de julho de 1789? O povo toma por assalto, né, invade a Bastilha, uma prisão que era o símbolo do poder real. Essa data virou um marco e é o início da Revolução Francesa, e hoje é o feriado nacional na França, representando essa mudança na estrutura social. Tá? Quais são as fases dessa revolução? Primeiro, a revolução passa por 3 fases. A primeira fase, que é de 1789 até 1791, a chamada Declaração dos Direitos do Cidadão, vai ser criada e tudo mais. É a fase que nós chamamos moderada, é a fase inicial, é a fase que vai se desenvolver. A segunda fase é a fase radical, né, que nós vamos da França de 1792 a 1794. O rei vai ser executado, começa o período do terror. Essa fase vai ser liderada por Robespierre, os militares Robespierre, né, onde os militares da época vão acabar prendendo pessoas, são guilhotinadas, outras pessoas nobres são guilhotinados, burgueses que antes eram moderadores, agora são guilhotinados também, todos aqueles que são contra, ou que se demonstram, pelo menos, com interesse menor na revolução de forma radical. Tá? A terceira fase, de 1795 a 1799, é a fase do diretório, um governo mais conservador assume o poder nesse momento, lá na Revolução, tentando equilibrar a situação, mas a crise na França continua. Tá bom? Então, essas são as fases. Vamos lá. Quais são os legados da Revolução? Os legados da Revolução Francesa não foi só um evento francês, tá? Mas inspirou o mundo inteiro, por mais que a Revolução Francesa tenha a sua inspiração dentro da óptica de uma revolução que foi causada na América, a Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos, mas a França consegue, depois da sua revolução, influenciar o mundo. Então, isso é um efeito gigantesco, tá? Ela mostrou que o povo se levanta, tem condições de se levantar contra a opressão, trouxe a ideia de que ninguém nasce com privilégios eternos, pelo contrário, as pessoas elas conquistam seus privilégios, e que todos devem ser igual perante a lei. É a forma a famosa tríade que é estabelecida, revolucionária, nasce igual liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é a tríade que nasce dentro da Revolução Francesa, que se estabelece para o mundo inteiro, tá? Essas ideias continuam até hoje, debates sobre justiça, democracia, direitos humanos, que nasceram dentro da Revolução Francesa, tá? O que nós podemos refletir primeiro? O que vocês acham de que uma revolução, ou como ela seria possível hoje, uma revolução com esse mundo globalizado, cheio de ideias, de rápido acesso à informação e tudo mais? Essa é uma primeira pergunta. O que vocês acham de uma revolução, de como essa revolução deveria ser hoje, tá? A segunda pergunta que eu posso fazer a vocês e estimular é: a luta por igualdade ainda é necessária no nosso tempo? Ainda é necessária uma luta por igualdade no nosso tempo? E a outra: o que de fato nós aprendemos ou podemos aprender com o povo que tomou a Bastilha? Tá? São reflexões de um momento da história que nós podemos tomar, tá bom? Então, isso é interessantíssimo, tá? Vamos para o próximo tópico, que seria a Era Napoleônica. Nosso tempo ele corre. Agora, nós já falamos sobre a Revolução Francesa, já entendemos o fruto dessa Revolução Francesa, gente, é um cara chamado Napoleão, tá? Por quê? Porque as novas ideias de liberdade, de igualdade que se instauram na França, principalmente após 1792, 94, né, o final do período de terror na França, ela vai montar um personagem. E o personagem mais marcante era um personagem que deveria ser forte, na figura semelhante de um rei, na figura semelhante de um homem poderoso, e essa figura se formou durante toda a Revolução, que era Napoleão Bonaparte, jovem, mas que já tinha uma experiência gigantesca na sociedade, principalmente na parte da guerra e na defesa dos interesses da França. Tá bom? Quem foi Napoleão? Napoleão, ele nasce na ilha de Córcega no ano de 1769. Ele é membro de uma família de pequena nobreza,
mas ele estuda em escolas militares e também ele se destaca principalmente por uma questão, que é as estratégias de guerra. Ele era famoso por ser uma pessoa que tinha uma hábil estratégia, ele conseguia montar rápido, tinha ideias fantásticas para poder fazer dentro de uma batalha, ele conseguia arranjar soluções para momentos difíceis, tá? Então, durante o caso da Revolução Francesa, Napoleão sobe vai acabar subindo rapidamente as chamadas patentes do Exército, até que no ano de 1799, aproveitando uma crise do governo, o chamado Diretório, ele deu um golpe de Estado e assumiu o poder como primeiro cônsul. Tá? Pouco tempo depois, em 1804, ele vai se autoproclamar imperador da França, e sim, ele mesmo colocou a coroa na própria cabeça. Tá? Um gesto simbólico, porque era natural que os grandes líderes religiosos, o Papa, por exemplo, nomeassem o rei. Então ele vai dizer um gesto simbólico dizendo que eu conquistei meu poder com as minhas mãos e não foi dado por ninguém. Foi eu mesmo, tá? Nesse governo napoleônico, ele vai estabelecer algumas questões de reformas também, tá? Apesar do autoritarismo, Napoleão faz reformas importantes na França. Criou, por exemplo, o Código Napoleônico, que na verdade nunca escreveu, tá? Mas é um conjunto de leis que garantia a igualdade civis e inspirou vários outros sistemas jurídicos pelo mundo, tá? Ele reorganiza o sistema de imposto e administração pública francesa, cria escolas públicas, os chamados liceus, que vai formar funcionários do Estado, que é para formar, na verdade, funcionários do Estado com mais habilidade administrativa e também habilidades para poder desenvolver a França. Tá? Estabeleceu a chamada paz com a Igreja Católica, contrato estabelecido a partir de 1801, tá? O que garante que a população tenha um direito religioso católico. Napoleão dizia sempre que estava apenas preservando as ideias revolucionárias, mas dentro de uma ordem e uma estabilidade. Então, essa era a grande ideia de Napoleão na frase que ele sempre respondia pelo motivo da sua forma de governo. Tá? O que vai acontecer? Napoleão ele vai expandir seu governo e vai ter várias conquistas também. Tá? O que nós vamos dizer? Napoleão queria transformar a França em uma potência europeia. E foi a luta dele. Tá? Ele venceu várias guerras e expandiu seu território por grande parte da Europa. Ele vai, por exemplo, derrotar a Áustria, a Prússia, a Itália, a Espanha e muitos outros países. Tá? Apenas a Inglaterra resiste ao poder e ao controle e à expansão napoleônica. Para tentar vencê-la, ele cria aquilo que ficou conhecido como bloqueio continental, que ele proíbe que países europeus comercializem com os ingleses, numa tentativa de falir a Inglaterra e que ela tivesse uma fragilidade nesse processo, mas o plano não deu certo, tá? Pois muitos países vão acabar burlando, dentre eles, por exemplo, Portugal, que vai acabar tendo a vinda da família real por perseguição de Napoleão, tá? E aí eles burlam o bloqueio continental, muitas nações burlam e Napoleão não consegue estabelecer, não consegue fazer com que a Inglaterra acabe se findando, tá? É um grande erro de Napoleão, que vai acontecer, um grande erro, foi invadir a Rússia, um dos maiores erros. Isso no ano de 1812, o exército francês não aguentou o inverno rigoroso, a falta de suprimentos, né, as altas temperaturas e a estratégia de terra arrasada que foi estabelecida pelos russos. Tá? O resultado, uma derrota desastrosa para a França. E isso começou a mostrar o declínio francês dentro do movimento social. Tá? A queda e o exílio de Napoleão. Afinal de contas, né, isso acontece. Depois que a França ela vai perder para a Rússia, vários países se unem contra Napoleão. No ano de 1814, ele foi derrotado e exilado na ilha de Elba, mas calma, ele vai fugir. Tá? Ele volta à França, ele ressurge ressurge e assume o poder novamente como uma fênix, tá? Não tem fim, num período que chamamos de governo de 100 dias, tá? O que acontece? Só que ele vai ser derrotado no final, tá? A Batalha de Waterloo, que vai acontecer em 1815, tá? Dessa vez, o que vai se dar? Ele vai ser exilado numa ilha mais longe, tá? A ilha de Santa Helena, lá no meio do Atlântico, ele vai acabar morrendo no ano de 1821, possivelmente com uma tuberculose, tá bom? O que Napoleão vai deixar de legado para a França? Primeiro, Napoleão vai ser um contraditório na sua estrutura total, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele espalhou
as ideias revolucionárias francesas e também encerrou o poder da ideia de poder limitado e dando liberdade ao povo. Mas o seu legado acaba sendo imenso. O Código Napoleônico, as guerras napoleônicas e a formação de uma identidade nacional. Isso tudo, por exemplo, esse último, a formação de uma identidade nacional, é importante porque vai fortalecer a ideia do nacionalismo europeu. Então, isso tudo é uma concepção que vai ter da era napoleônica. Tá? Outra questão que nós vamos ter o pensamento revolucionário do chamado século XIX. Se vocês acham que as ideias revolucionárias elas tinham a Napoleão e tudo mais, século I preparado, o século XIX foi uma verdadeira explosão de pensamentos políticos, tá? Para o mundo pós-napoleônico. Quais são os pensamentos que vão ter? Liberalismo, socialismo, anarquismo e nacionalismo serão as grandes ideias, os grandes pensamentos, tá? Porque o mundo pós-Napoleão, depois das guerras napoleônicas, os reis, os nobres tentaram restaurar a ordem anterior, tal, tudo mais, naquilo que nós chamamos de Congresso de Viena, ocorrido em 1815, só que não deu certo, né? Por quê? Porque a população já havia influenciada pelo iluminismo, tá? Então, o que vai se dar? As ideias de liberdade, igualdade e a soberania popular, nesse momento, elas acabam circulando e os burgueses, os intelectuais, acabam mantendo essa estrutura para que houvesse, de fato, um crescimento dessas ideias e que a população resistisse, tá? Então, nós vamos ter a primeira ideia aí, o liberalismo, a liberdade acima de tudo, tá? O liberalismo, ele defendia algumas características, por exemplo, governo limitado, como a Constituição, direitos à propriedade privada, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de intercâmbio e também liberdade de comércio, tá? Era uma crítica estabelecida do liberalismo abertamente ao absolutismo e aos monopólios estabelecidos, mas eles tinham uma questão. O liberalismo do século XIX não era necessariamente democrático, ele era um liberalismo que tinha de caráter, que defendia direitos, igualdade, mas eles não eram democráticos, tá? É um liberalismo que achava que só os capacitados, geralmente os ricos, deveriam votar e que deveriam participar da vida pública mesmo. Só essas pessoas que tenham condições de participar, tá? O socialismo, que era uma igualdade como meta, né, é o segundo movimento que nós podemos falar também, enquanto a classe trabalhadora começava a se organizar, a Revolução Industrial, milhões de operários que trabalhavam na Inglaterra, que viviam de forma desumana nas suas estruturas, começam agora também fazerem ascensões sociais e começam a se organizar, tá? E dentro desse movimento operário surge o socialismo. O socialismo ele vai ser dividido em duas classes, né? O socialismo utópico, que vai ter grandes líderes como Owen, nesse período. Ele acreditava que a mudança pacífica, baseada em uma comunidade cooperativa, seria feita de forma tranquila. E o socialismo científico, grandes famosos, Marx e Engels, os dois grandes pensadores dessa época, tá? É claro, eles lançam o Manifesto Comunista no ano de 1848 e a partir daí eles começam a fazer uma ideia de uma revolução trabalhadora, acabando com a exploração do trabalho, acabando com a exploração dos trabalhadores e com uma sociedade sem classe, tá? Então essas ideias entram em luta contra a burguesia, que são os donos do meio de produção, e aí os trabalhadores eram chamados proletários, tá bom? Então aí no século, isso vai influenciar o século XX gigantescamente, tá? O nacionalismo, que vai nascer também esse sentimento, esse pensamento, que era um povo, uma nação, uma unidade. Então, outro pensamento que vai surgir com grande ênfase é esse nacionalismo. Então, as ideias centrais eram: se temos uma mesma língua, uma mesma cultura, uma mesma história, devemos nos tornarmos nosso próprio país. Tá? Quais são os dois lados, os nacionalismos, quais são os dois lados que o nacionalismo vai ter? Primeiro lado, um lado libertador. Esse lado libertador vai se dar muito com os movimentos de independência na América Latina e a unificação de dois países tardia na Europa, que é a Itália e a Alemanha. Tá? O outro lado é o que nós chamamos de excludente. Um libertador, outro excludente. O excludente que gera conflitos e guerras ao longo dos séculos e depois do século XX foi usado como um regime autoritário. Tá? Nós vamos ter depois a questão do anarquismo, né? Nem patrão e nem Estado, ninguém manda em mim. Não temos liderança, nós somos uníssonos no momento. Tá? Esse anarquismo, ele vai ter a seguinte ideia: qualquer forma de poder centralizado é uma opressão.
Então, o poder não deveria ser centralizado. Com o que eles defendiam no anarquismo? Primeiro, uma autogerência das comunidades, ou uma autogestão das comunidades, a solidariedade entre os trabalhadores e a eliminação dos estados e das hierarquias. Isso evitaria que houvesse qualquer tipo de problema. Embora o anarquismo tenha sido perdido, ter sido um movimento de força muito pouca, tá? Diante do socialismo, mediante ao que nós chamamos de movimento mais forte, que é o socialismo desse século, e também mediante ao nacionalismo, ele influencia muitos movimentos populares, essencialmente os sindicatos que estão nascendo nesse momento e que têm uma vasta ideia desse processo, tá? E nós temos aí os anos das revoluções, que são a partir de 1848, né? Em 1848, a chamada Primavera dos Povos, uma série de revoluções simultâneas na Europa, a expansão, especialmente na França, na Itália, na Alemanha, na Áustria, trabalhadores, estudantes nacionalistas se unem para exigir direitos políticos, melhoria de condições de vida e uma independência nacional também, tá? Então, são as formações dos países, das nações e tudo mais. Apesar de muitas dessas revoluções terem sido derrotadas, elas deixaram marcas profundas, mostraram que o povo junto consegue fazer mudanças reais e que a partir do século XIX, um longo século XIX, essas mudanças estavam longe de se acalmar. E o século XX traria uma outra mudança radical. Podemos refletir com algumas ideias. Qual dessas ideologias a gente pretende realmente para o mundo que nós vivemos hoje? Tá? Vocês acham que as ideias de Marx ainda fazem sentido hoje na sociedade? E a outra, que nós podemos parar para pensar um pouquinho, é possível equilibrar a liberdade do liberalismo e a igualdade do socialismo numa mesma sociedade? É possível juntarmos preto e branco e formar um cinza? Ou não é possível? Tá? São reflexões que nós podemos fazer, tá bom, gente? E para encerrar, a questão do século XX. O século XX ou melhor, França do século XIX é uma França extremamente mudada, tá? Há uma estabilidade política, a monarquia da república, de novos políticos. A partir de 1815, por exemplo, Napoleão assume o poder. Em 1830, nós vamos ter a monarquia de Júlio, no caso, Luís Filipe de Orleans, que vai assumir o trono, questão do aumento da desigualdade. A partir de 1848, nós vamos ter a Segunda República Francesa, que vai ser com Luís Bonaparte, que é sobrinho de Napoleão, que assume o poder. A partir de 1850, nós vamos ter uma estrutura que vai ser formada por Napoleão III, que vai ser o segundo Império Napoleônico estabelecido. A partir de 1870, vai surgir aquilo que nós chamamos que é a derrota na Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III vai ser deposto do nascimento e nasce a Terceira República Francesa. Tá? Então, essa é a grande sequência que se tem. Nesse século XIX, a França ela vai sofrer um processo que nós chamamos de industrialização, um processo de mudança radical. A segunda revolução industrial se destaca na França como grande movimento, principalmente com a construção das fábricas, aumento das cidades, avanço na questão do transporte, a expansão dos bancos, e também nós vamos ter um surgimento de um novo grupo, na verdade, que são protagonistas franceses, que são os proletariados urbanos, tá bom? A cultura francesa, ela acaba entrando no campo, o positivismo se expande, principalmente o positivismo de Augusto Comte, o que nós chamamos de romantismo também se nasce, e o realismo depois, juntamente com o simbolismo, tem uma grande influência, tá? A literatura francesa, ela teve, como por exemplo, Victor Hugo, Zola, como grandes representantes. Nas artes, o impressionismo vai acabar influenciando toda essa estrutura, tá? Nós vamos ter nas ciências um avanço, principalmente na questão da microbiologia, naquela estrutura de uma ciência que vai buscar uma racionalização, tá? Principalmente a medicina com grandes avanços, tá? Então, isso demonstra que a política, a cultura e tudo na França começam a mudar, principalmente com essas ideias de liberdade. Há ainda a participação de um longo século de guerras, tá? As guerras coloniais, nós vamos ter parte do processo de expansão do imperialismo na Ásia e na África, também a França fará parte. Há uma importância muito grande na guerra de 1870 a 1871, que é a guerra prussiana. Claro, essa é uma situação que a França não vai conseguir, e é claro, essa derrota abala os franceses grandemente e elimina as tensões que deveriam ser somente sanadas a partir da Primeira Guerra Mundial, as décadas depois, tá?
Então, a França ainda tem a ideia de uma construção de um idealismo nacional, uma nação moderna, uma escola pública do exército, por exemplo, é construída. Monumentos são estabelecidos a partir do século XIX, como, por exemplo, a Torre Eiffel, inaugurada em 1889, tá? Ajudaram a construir uma ideia de identidade nacional francesa e com uma república de orgulho dos franceses, tá bom? Então, essas são as grandes ideias e reflexões que nós podemos trazer da França nesse chamado século XIX, tá bom? Então, eu fico por aqui. Vocês têm uma atividade no SAIS para responder. Ela vai estar aberta sobre esse capítulo e eu espero que vocês consigam finalizar, tá? Um abraço, gente. Até a próxima.